meio do deserto do Novo México. Existe um lugar que o governo não quer que você conheça. Um lugar na América onde o próprio solo guarda segredos. Segredos que homens morreram tentando revelar. De cima, parece insignificante. Um ponto no mapa que você jamais notaria. Mas essa aparência é proposital. 2.788 habitantes. Um poço de gasolina. Uma vida comum que esconde o impossível. Mas sob essa superfície esquecível jaz uma contradição tão profunda que desafia tudo o que acreditamos sobre nossa própria história. Os de Carilha conheciam esta montanha como sagrada. Falavam de ancestrais que emergiram de suas profundezas e espíritos que ainda guardam as passagens. Então veio o governo. As aquisições de terra dos anos 60, a remoção silenciosa dos direitos minerais. Cercas que apareceram sem explicação. Em 1979, algo estava acontecendo no subsolo, algo que custaria vidas, e silêncios que durariam gerações. 19 de dezembro de 1967. O governo americano detona uma bomba nuclear de 29 quilotons debaixo do deserto do Novo México. Chamaram de gás bug. Oficialmente, era pesquisa pacífica de energia. Átomos para a paz, diziam os cientistas sorridentes. Mas os documentos censurados contam uma história bem diferente. A explosão nuclear não apenas testou energia. Ela escavou, derreteu rocha sólida, criou uma caverna perfeita nas profundezas do deserto. Uma caverna que brilhava com radiação residual. A matemática é simples. 29 quilotons criam uma caverna de 50 metros de diâmetro, espaço suficiente para qualquer coisa que quisessem esconder lá embaixo. Então começou um padrão. Testes nucleares Plowshare perto de locais que se tornariam bases secretas. Nevada, Colorado, Novo México. Coincidência? Ou algo muito mais calculado? Os sismógrafos registraram tudo. Os documentos foram censurados. Mas o deserto ainda guarda seus segredos. E às vezes, uma luz estranha pisca debaixo da mesa. Philip Schneider não parecia um teórico da conspiração. Engenheiro respeitado, credenciais impecáveis, até começar a falar sobre o que viu. Geólogo, engenheiro estrutural, autorização de segurança do governo. Um homem com acesso aos segredos mais profundos da América. Então chegou 1979, o ano que mudou tudo para sempre. Schneider afirmava que estava perfurando dutos de ventilação para um complexo subterrâneo secreto quando tudo deu errado. Mas o que ninguém te conta é que, quando Schneider acendeu a lanterna, ele não viu apenas rocha. Algo se moveu nas sombras. Algo que não era humano. Algo que já esperava. O tiroteio que se seguiu, ele dizia, custou-lhe 2 dedos e suas ilusões sobre a realidade. A estas cicatrizes, ele insistia, eram evidência, marcas de armas que não deveriam existir na Terra. A questão era, evidência do quê? E por que um homem morreria para contar esta história? A 7 níveis, escavados diretamente na rocha sólida da Archuleta Mesa. Os 3 primeiros andares pareciam militares normais. Corredores, laboratórios, áreas de contenção. Mas a tecnologia estava errada. Equipamentos que não deveriam existir nas mãos do governo. Hologramas flutuando no ar em 1990. As máquinas perfuradoras nucleares. Monstros cilíndricos de centenas de metros, derretendo rocha sólida com calor atômico, deixando túneis revestidos de vidro em seu rastro. O 4º nível marcou a transição, onde a engenharia humana começou a se fundir com algo mais. A arquitetura mudava, tornava-se orgânica. A níveis 5, 6, 7. A arquitetura da colaboração. Precisão militar humana cedendo lugar a princípios de design alienígena. Células de contenção com algo dentro. A Schneider afirmava que os viu. Os Greys altos, trabalhando lado a lado, com humanos nos níveis inferiores. Colaboração casual, nas profundezas impossíveis. A especificidade era enlouquecedora. Detalhes técnicos que exigiam consideração. Elevadores maglev descendo a 64 km por hora.
as dimensões exatas das máquinas perfuradoras, a nível 7. O mais profundo, onde até mesmo as descrições de Schneider falhavam, onde o horror vivia nas trevas além da compreensão humana. Mas o que ninguém te conta é que em Dulce não houve invasão, houve acordo, um pacto selado nas profundezas da mesa. No quarto nível, laboratórios biomecânicos guardavam os frutos desta colaboração, material genético humano trocado por tecnologia impossível. Thomas Castello, oficial de segurança, guardava os corredores. Ele viu os sujeitos que voltaram, errados, transformados, mutilados. Programas de hibridização funcionavam 24 horas, material biológico colhido daqueles que ninguém procuraria. Os Greys precisavam de diversidade genética. Nós precisávamos da física deles. A mesa de negociação estava posta desde os anos 60. Outros denunciantes emergiram das sombras. Fragmentos que se encaixavam. Cada um conhecia apenas seu compartimento, mas todos confirmavam o horror. A lógica era econômica, estratégica. Tecnologia em troca de silêncio e silêncio em troca de sujeitos de teste. Simples assim. No sétimo nível, a arquitetura se tornava completamente alienígena. Qual o preço da antigravidade, da invisibilidade, das estrelas? Schneider afirmava ter visto os registros. O custo humano, itemizado, catalogado, precificado como mercadoria em uma planilha do inferno. Em 1995, conferências sobre OVNIs espalhavam-se pelos Estados Unidos, mas uma voz estava prestes a mudar tudo para sempre. Philip Schneider subia ao palco com evidências físicas, fragmentos metálicos impossíveis, fotografias perturbadoras e suas próprias mãos mutiladas como prova viva do horror. Este metal desafiava toda a ciência conhecida. Estrutura atômica impossível, propriedades que nenhum laboratório terrestre conseguia explicar. Mas de onde realmente vinha, enquanto Schneider revelava seus segredos? Psicólogos sussurravam sobre delírios, trauma de guerra, fantasia elaborada ou talvez algo que eles não queriam acreditar. Mas então documentos militares desclassificados começaram a surgir. Projetos de construção subterrânea, orçamentos secretos, tudo confirmando os detalhes impossíveis de Schneider. Analistas compararam suas alegações com arquivos oficiais, técnicas de perfuração, sistemas de ventilação, medidas de segurança. Coincidência após coincidência ou conhecimento interno real, a comunidade ufológica se dividiu. Alguns o veneravam como herói da verdade, outros o denunciavam como charlatão perigoso, mas ninguém conseguia ignorá-lo. A janeiro de 1996. Uma noite fria que mudaria tudo para sempre. Philip Schneider foi encontrado morto em seu apartamento, um fio de piano enrolado ao redor do pescoço. A decisão oficial veio rápida demais. Suicídio. Mas havia algo profundamente errado com essa conclusão apressada, algo que não fazia sentido. As evidências contavam uma história completamente diferente. Era fisicamente impossível ele ter feito isso sozinho. Schneider havia sido explícito. Ele disse repetidamente às audiências: "Se eu aparecer morto, não foi pelas minhas próprias mãos." Sua família rejeitou completamente a versão do suicídio. Eles sabiam que Philip jamais faria isso. Ele não estava sozinho. Outros pesquisadores de OVNIs morreram em circunstâncias suspeitas no mesmo período. O caso permanece sem solução. As perguntas continuam sem resposta. E os segredos ainda estão enterrados. Há 3 décadas se passaram e o silêncio oficial permanece absoluto. Cada tentativa de acesso é bloqueada, cada investigação é negada. Mas os dados não mentem. Assinaturas térmicas inexplicáveis emergem do subsolo. Campos eletromagnéticos que pulsam em padrões geométricos impossíveis na natureza. Comboios militares aparecem sem aviso, seguindo estradas que não existem em mapa algum. Desaparecem atrás de formações rochosas onde nenhum caminho deveria existir. Fazendeiros locais falam de estrondos sônicos sem aeronaves, de gado que desaparece de currais trancados durante a madrugada sem deixar rastro.
A base atende a todos os critérios de instalações negras reconhecidas, sistemas de 7 níveis subterrâneos, medidas de segurança extremas, mas não aparece em registro algum. O custo de tal sigilo não se mede em dólares, mas na arquitetura de um mundo construído sobre fundações que não nos é permitido examinar. 2023. Depois de décadas de negação, o Congresso americano finalmente admitiu o que milhões já sabiam. Hoje, denunciantes têm proteção legal. Phil Schneider nunca teve essa chance, ele pagou com a própria vida. O Pentágono liberou as imagens. Pilotos da Marinha confirmaram. Os objetos são reais, e não são nossos. Mas o que ninguém te conta é que em 2023, eles finalmente admitiram. Alien.gov existe, e isso é só o começo. Mas repara no que eles não estão dizendo, nos documentos que permanecem selados para sempre. Bases subterrâneas, programas de hibridização, as alegações de Dulce ainda são tabu demais para admitir. Mas o que também não te contaram é que Schneider carregava consigo algo ainda mais perigoso: mapas. Mapas que mostravam onde outros corpos jazem esquecidos nos túneis. Archuleta Mesa. Uma formação rochosa aparentemente comum no Novo México. Mas observe essas linhas perfeitamente geométricas. Isso não é obra da natureza. Satélites mapeiam cada metro da Terra. Mas aqui, os sinais falham. Anomalias magnéticas, interferências inexplicáveis. Como se algo bloqueasse nossos olhos eletrônicos. Philip Schneider descreveu túneis derretidos na rocha sólida, corredores de aço. E nos níveis mais profundos, algo que desafia toda a lógica humana. A biologia alienígena, experimentos em humanos. Pesquisa de consciência. Nos laboratórios de Dulce, a própria realidade era redesenhada nas trevas. O convite permanece aberto. Olhe mais de perto para o que se esconde à vista de todos. A verdade espera, debaixo da mesa.